Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre mercados, rede de cooperação solidária e comercialização. Este trabalho é uma iniciativa do Projeto de Capacitação de Estudos de Povos e Comunidades Tradicionais do Estado do Pará. Eu sou Ludgero Barros, estudante de doutorado em Economia da Universidade Federal do Pará. Tratando agora especificamente sobre mercados, nós vamos falar sobre mercados, os tipos de mercados. Dentro dos tipos de mercado, nós vamos tratar dois mercados específicos, os mercados convencionais e os mercados alternativos. Dentro dos mercados alternativos e mercados institucionais, traremos alguns exemplos de comercialização. Iniciando nosso trabalho, nós vamos passar agora a definir o que seria um mercado. A definição de mercado ela é muito ampla e fica muito difícil para você compreender a definição de mercado a partir de uma perspectiva apenas da agricultura, como nós vamos fazer aqui agora. O mercado fora da agricultura, ele tem sentido, por exemplo, quando seu pai ou sua mãe ou você vai ao supermercado. Então, a ideia é que você vai fazer mercado. Ou então, quando vocês vão a um mercado, uma feira, as pessoas falam, vou ao mercado. Ou então, quando você está numa rede de comercialização, como a internet, o mercado na internet, né? Então, de acordo com o ambiente, o mercado vai assumir uma posição. Mas aqui nós vamos tratar um conceito de mercado, um conceito amplo. E nesse contexto, nós vamos entrar nesse sentido de mercado. O mercado é o local onde ocorrem as interações sociais e econômicas entre os agentes. O que seria isso? Mercado é o local. Tá, vamos tratar o mercado como uma instituição. Uma instituição que dá limites, né, a uma estrutura. Então, o mercado é o local, né, que dá limite às interações entre pessoas e interações econômicas. Esse é o mercado. Porém, não é só dar os limites. O mercado ele faz um arranjo de gestão, né? As instituições dentro do mercado elas fazem um arranjo coletivo de gestão. Para quê? Para que o mercado possa funcionar dentro das suas categorias. E para isso, essas organizações elas fazem a manutenção das transações econômicas e o intercâmbio de mercadoria. Bem, vamos lá. Continuando, eu quero dizer para vocês que os mercados eles se dividem em dois: mercados convencionais e mercados alternativos. Os mercados convencionais, entende-se como mercado convencional aquele mercado como lugar de troca, onde é baseado, essa troca ela ocorre baseado na oferta e na demanda, intermediada pelo preço. Tá, o que seria isso? Tá, nós vamos explicar passo a passo mais na frente, mas eu queria deixar bem claro para vocês que o mercado convencional é aquele mercado onde o dinheiro é que determina, né, a compra por meio de uma oferta ou por meio de demanda. Para além dos mercados convencionais, também existem os mercados alternativos. Bom, os mercados convencionais eles ocupam um espaço na sociedade. Aonde esses espaços sociais eles não estão sendo ocupados, surgem-se alternativas aos mercados convencionais. E aí, o que seriam esses mercados convencionais? Seriam instâncias, espaços ou momentos, né? Em que há interação social entre pessoas, né, entre agentes ali que estão se envolvidos, que eles buscam realizar troca, mas não só a troca. Eles buscam realizar a troca de mercadoria, de produtos, de serviço, mas também a comercialização e uma série de outras atividades buscando interesses específicos e variados, de acordo com a necessidade do mercado, desse tipo de mercado. Vamos lá. Continuando, na classificação de mercados convencionais, nós temos 4 formas de mercados que nós vamos tratar aqui. O primeiro é o mercado global, o segundo é o fornecedor, o terceiro é o consumidor e o quarto é o organizacional. Tratando um pouco rápido sobre esses tipos de mercados, nós vamos falar sobre o mercado global. O que é o mercado global? O mercado global nada mais é do que uma interação entre países, onde ocorre a interação mercantil, a interação de investimentos, a interação de capitais, e um instrumento dessa
desse mercado é a Bolsa de Valores. Tá, esse mercado, a união desses países formando esse mercado, chamado de mercado global, eles têm a finalidade de avançar no desenvolvimento do mundo. Acredita-se, pelo menos, que essa é a ideia. Tá, além dos mercados globais, insere-se também o mercado fornecedor. O que seria o mercado fornecedor? O mercado fornecedor são aqueles países, a exemplo do Brasil, em que fornece matéria-prima para os países, por exemplo, em desenvolvidos, que a indústria é um dos seus principais objetivos, e eles compram essas matérias-primas e levam para esses países, e esses países produzem outros produtos chamados produtos industrializados, e depois esses produtos retornam para os países de origem, para esses países, né, que fornecem matéria-prima como um produto já elaborado. No nosso caso, o Brasil, nós somos grandes fornecedores de carne, de soja, de milho, né, de minério de ferro e uma série de outros, né, outras matérias-primas que dão base a alguns produtos. Um exemplo clássico, né, muito comum aqui no país, é a gente vender alguns minérios para outros países e comprar de lá produtos importados, como o celular, o automóvel, né, até biscoitos e outros, né, produtos lácteos, né, geralmente nós exportamos a matéria-prima e depois compramos esses produtos de forma de um produto já elaborado. Além do mercado fornecedor, nós também temos o mercado consumidor. O mercado consumidor, basicamente, é um mercado onde tem pessoas de um lado e tem também empresas como consumidores, tanto empresa como pessoa. Normalmente, eu trago para vocês como exemplo o nosso dia a dia, nós como consumidores, né? O supermercado é um exemplo de um ambiente que você vai ao mercado nas suas compras e chega lá você encontra vários consumidores. Esse é um exemplo que está ilustrado na figura aqui na imagem. Além desse mercado, nós também temos o shopping center. O shopping center é um mercado também consumidor, é um ambiente que você vai encontrar vários mercados consumidores, né, lá dentro do shopping, né, principalmente em temas que tratam sobre vestuários, né, calçados, alimentação e alguns serviços. E também, dentro do serviço, nós temos serviço de internet, os telefones, né, e outros serviços agora que é bem comum, principalmente nós agora que estamos em pandemia. Esses serviços são destinados ao mercado consumidor. Para além do mercado consumidor, nós também temos o mercado organizacional. O mercado organizacional nada mais é do que a interação entre organizações. E organizações, quando eu trago aqui organizações, eu não trago organizações simplesmente como uma empresa, mas organizações no sentido geral. E aí, no sentido geral, o governo é uma organização, os fornecedores são organizações, os bancos são organizações, os acionistas, quando se organizam em associações, se tornam uma organização, né? O sindicato, a comunidade, quando se organiza de alguma forma, ela se torna uma organização. As empresas que competem com essa empresa se tornam organização e os próprios clientes, por meio das suas representatividades, se tornam organização. O que essa empresa está fazendo aqui? Ela está trocando o tempo todo com essas organizações. Pelo lado do governo, ela troca por meio dos impostos, dos fornecedores, as trocas ocorrem por meio do recebimento de matéria-prima, com o banco captando recurso, com os acionistas também na captação de recursos, com o sindicato na equalização do trabalho, ou formas de trabalho, ou diálogo sobre o trabalho, né? Com a comunidade, com os clientes, seja lá pelo feedback do produto que ela vende, ou da forma como ela está interagindo com esses clientes, né? E com suas empresas que competem consigo, né? Dentro desse mercado. Então, essas interações elas ocorrem a todo tempo. Mas aqui eu quero trazer uma observação para vocês sobre esses mercados convencionais. Os mercados convencionais são os mercados que envolvem todas essas atividades de forma convencional, mas esse mercado tem uma característica que chama muita atenção. Uma das características que chama a atenção nesse mercado pode ser percebida pelos dados do PNAD 2018 e pelos dados também do IBGE.
De acordo com o PNAD 2018, 10% da população brasileira concentra 43,1% da massa de rendimento do país. O que esse mercado convencional faz? Ele faz a concentração de renda. Ou seja, esse mercado ele não é um mercado inclusivo. Quando parte do mercado começa a fazer a concentração na mão de poucos, o que acontece é que a outra parte do mercado ela não está tendo acesso. Isso nós vamos ver aqui à frente. Então, no mercado nacional, dados de 2020, 55,3% da população estão economicamente ativa, certo? Desses 55,3%, 58,4% estão ocupando trabalho formal. O que significa isso? Significa que quase 60% da população economicamente ativa trabalha de carteira assinada. Os 40% ou 41% não trabalham de carteira assinada, ou seja, não têm seus direitos garantidos conforme prevê a Constituição. O que isso significa? Isso significa que tem uma parcela da sociedade que trabalha e não é reconhecido. Então, esse mercado ele também promove a exclusão, o aumento da informalidade. Isso fica bem claro quando você olha também os dados do IBGE referente à educação. Esse mercado também, ele, pelos dados, mostra que ele também promove a não escolaridade do trabalhador. Como assim? 51,1% mais especificamente, tem até o ensino fundamental. Desses 58,4% que tem educação formal, apenas 51,1% tem educação de ensino fundamental completo. Até. Isso não significa que tem ensino fundamental. Até fundamental. Ou seja, esse mercado ele também promove a exclusão do ensino. Por que eu estou dizendo isso? Porque um trabalhador que tem até o ensino fundamental, ele não tem o mesmo salário de um trabalhador que tem o ensino médio ou que tem o ensino superior. Então, o salário geralmente é um salário menor. Por isso que ocorre a concentração. Também isso ajuda a contribuir com a concentração de renda. Certo? Então, baseado nesses dados dos mercados convencionais, surge então um outro mercado, que são os chamados mercados alternativos. Os mercados alternativos, que nós vamos tratar aqui agora, nós vamos tratar de quatro modalidades dentro dos mercados alternativos. A primeira são os mercados alinhados. A segunda é a rede de cooperação solidária. A terceira são os mercados institucionais. E o quarto, os mercados de proximidades. Bem, vamos lá. Os mercados alternativos de proximidade, eles surgem, na verdade, com a própria ideia de surgimento de mercado. Não a ideia de mercado convencional, mas a ideia de mercado que surge ao longo do tempo, né, com a sociedade, com a vida social, né? E essa vida social, a maneira como ela vai moldando, vai se transformando na sociedade, ela começa a criar características de proximidades. E essas características de proximidades, elas começam a ditar como você vai fazer a aquisição dos alimentos. E aí as sociedades primárias, lá anteriormente, elas tinham suas trocas entre irmãos, entre pai, mãe e filhos, de alimentos, de equipamentos, armas, enfim, uma infinidade de coisas trocavam entre família. Por que isso? Porque quando a sociedade passa realmente a viver, né, a vida em sociedade, ela começa a necessitar de algumas coisas. Então, se naquela época, começa a produzir arroz e o outro produz, por exemplo, faca ou colheres, talheres, então, em determinado momento, essas trocas começariam a ocorrer. E foi assim que surgiram os mercados de proximidade. Os mercados de proximidade têm uma característica muito interessante que é a confiança. Ou seja, eu só troco com você o meu talher no arroz porque eu conheço o seu arroz. Então, com base nisso,
essas trocas que inicialmente iniciaram com o grau de parentesco passaram a ser trocadas por meio da vizinhança, com a formação das cidades, e depois com a questão da amizade. E atualmente esse mercado também prevalece a ideia de confiança. Só que agora, principalmente dentro dos mercados orgânicos de alimentação orgânicas, que é a alimentação orgânica, o agricultor e o consumidor, eles interagem, né, localmente ali, porque o agricultor e o consumidor se aproximam um do outro, né, e começa a acontecer essas trocas. Em alguns ambientes, dentro dessa lógica de mercado, o consumidor vai até a propriedade do agricultor e passa a conhecer seu modo de produção. Essa facilidade torna esses mercados vantajosos para o consumidor e para o agricultor. As fotos ilustradas aí são da feira da Rede Manigua de Agroecologia no estado do Amazonas. Além do mercado de proximidade, nós temos também os mercados chamados de rede de cooperação solidária. Bom, a definição de rede de cooperação solidária é ampla, né? Aqui eu vou tentar passar para vocês uma ideia do que seria essa rede, né? São formas de organizações econômicas. Tá, vamos explicar para vocês o que seria uma forma de organização econômica. Aqui está essa rede aqui embaixo, né? Que é formada por nós e arestas. O que são os nós, na verdade? Esses nós são agentes, né, que de alguma forma fazem a comercialização, né, e essas arestas são, na verdade, são linhas, né, de cooperação. Então, existem agentes que estão fazendo o processo de comercialização e existem agentes que, esses agentes estão o tempo todo fazendo a cooperação. E o mais interessante é que essa cooperação é uma cooperação solidária. O que significa isso? Significa que eles trabalham a produção, a comercialização, a finança, o consumo com base nos associados, nas pessoas que estão ali envolvidas. Ou seja, um exemplo bem clássico disso é a Rede Manigua de Agroecologia. Os agricultores estão o tempo todo produzindo entre eles, né? É uma rede, né, com várias associações, né, esses grupos. Então, e eles estão, uns produzem macaxeira, outros produzem abacaxi, e em determinado momento eles precisam levar esses produtos para um ambiente de comercialização, os curtos-circuitos. Então, como isso ocorre? Ocorre que um agricultor convida um agricultor certificado para fazer parte daquele momento naquela feira. Para quê? Para que ocorram as transações ali entre eles. E aqui também envolve o consumidor é parte fundamental, né, para tornar essas transações mais facilitadas, né? O consumidor entende-se aqui tanto o consumidor normal, como a gente entende, mas também o consumidor que é o produtor, que ele também, além de produzir, ele também faz parte da rede de forma do consumo, né? A ideia aqui da rede é porque ela traz conceitos bem interessantes, como o conceito de autogestão. O conceito de autogestão é que você não está vinculado a nenhum outro tipo para gerenciar o seu negócio. Os próprios agricultores gerem a própria rede. Também tem conceitos da economia solidária dentro dessas redes. A economia solidária é muito forte, e aí fortalece o trabalho, a igualdade, as finanças, uma série de critérios, né, como eu coloquei aqui ao lado, que se torna uma rede onde a cooperação é solidária entre os agricultores. Além da rede de cooperação solidária, nós também vamos falar sobre mercados institucionais. Os mercados institucionais, aqui nesse curso, vocês têm uma segunda parte, e aí nós vamos aprofundar um pouco mais nos mercados institucionais, mas vocês não percam, eu vou falar aqui um pouco e por cima, mas o aprofundamento será no próximo curso. Então, os mercados institucionais, eles foram criados para ter interação de comercialização entre o agricultor familiar e o governo. Então, de acordo com a necessidade,
vão surgir órgãos que vão dar suporte para que esse mercado funcione de forma mais abrangente. Por exemplo, existia ao longo do tempo uma necessidade de incorporar alimentação saudável dentro da escola. E uma das estratégias do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, que é um dos programas institucional de alimentação escolar, né, foi justamente a introdução nos mercados institucionais. E aí faz a ponte entre o agricultor, que passa a vender os produtos locais, orgânicos ou agroecológicos, para o governo, para as escolas, ou secretarias municipais, Secretaria de Estado, né, por meio das escolas, e fornece a alimentação. Essa característica, né, aproxima um pouco da alimentação do dia a dia do estudante. Além do PNAE, nós temos também o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o chamado PAA. O Programa de Aquisição de Alimentos é um programa também de interação entre governo e agricultores, onde o governo compra para formar estoque, para fazer doação e uma série de coisas. Dentro do PAA também temos o programa do PNAE Compra Institucional, onde os próprios órgãos públicos podem destinar parte dos seus recursos, a lei estipula um valor que é 30%, para aquisição de alimentos, agricultura familiar ou produtos orgânicos. Beleza? Seguindo. Por fim, né, nós vamos tratar sobre os mercados aninhados e as formas de comercialização dos mercados aninhados. Os mercados aninhados, na verdade, são os mercados que eles surgem de uma ruptura, ou seja, de uma brecha deixada pelos grandes conglomerados alimentares mundiais, né, dos mercados convencionais. Eles tentam atender toda a população com a forma de alimentação que eles produzem, e aí eles não conseguem atender tudo porque tem uma especificidade. Por exemplo, o mercado orgânico, ele não dá para todas as empresas produzirem orgânico, tem uma certa metodologia por trás, tem uma cultura, tem um conhecimento científico, uma filosofia, que a empresa não consegue atender esse mercado. Então surgem os mercados aninhados. Mas o que seriam os mercados aninhados? Os mercados aninhados, na prática, é a junção de todos os outros mercados alternativos que eu expliquei anteriormente. Então você tem, por um lado, o mercado institucional, que dá conta parte desse mercado. Você tem o mercado do ecoturismo, muito crescente no Brasil, né? Onde a sociedade deixa um pouco essa vida social de cidade e passa a curtir um pouco a natureza, né? Principalmente na Amazônia, é muito forte o mercado do ecoturismo. Tem também os curtos circuitos de comercialização, que são as feiras, né? As cestas vendidas direto aos consumidores, e também agora a comercialização por meio de aplicativo. Bom, pessoal, o nosso curso é esse, na verdade. A ideia é trazer uma noção sobre mercados, para em seguida nós entrarmos sobre os mercados institucionais. Eu agradeço a todos. Obrigado.